Olá, muito bom dia, sejam bem-vindos ao Encontro com Artes e hoje recebemos Fernanda Munhão. Fernanda Munhão, que é natural de Ourinhos, e Ourinhos onde é que fica? No interior de São Paulo. Temos aqui uma contadora de histórias, mas que antes de ser contadora de histórias, quero-vos apresentar enquanto jornalista, formada em jornalismo, portanto, em letras e pedagogia e é mestre em literatura. Vamos perceber então quem é a Fernanda, vamos conhecer a Fernanda e Fernanda, desde já, muito bom dia e muito obrigada por estar aqui neste Encontro com Artes. Bom dia, Juca. Muito obrigada pelo convite. É uma honra para mim e estou muito feliz de participar. A Fernanda conhece Portugal, já esteve no Porto, portanto, de onde esta emissão sai, portanto, conhece o Porto, conhece Portugal, o que é uma vantagem, porque estamos muito bem sintonizadas e muito bem localizadas no mapa. Esta profissão trouxe a Fernanda a Portugal. Já vamos aqui a bocadinho perceber como é que a Fernanda passou por cá, o que é que ela esteve cá a fazer. Já vão alguns anos e portanto, que ela esteve cá e tem que vir, tem que voltar, Fernanda, tem que voltar de novo. Mas vamos então perceber quem é a Fernanda, qual foi o seu percurso de infância, para depois conseguirmos fazer o enquadramento com a atualidade. Desde a infância, bom, eu sempre gostei de escrever, sempre gostei de ler muito, então isso sempre fez parte de mim. A leitura, os livros sempre fizeram parte da minha vida. Tanto é que eu tive contato com a minha primeira professora do primeiro ano. E ela me disse, ano passado, ela me disse assim: Fernanda, você lembra na sua primeira redação que você disse que o teu sonho era ser escritora? E eu não me lembrava disso. Eu tinha 8 anos, 7, 8 anos, e eu escrevi isso. E eu fico muito feliz porque hoje eu sou contadora de histórias, sou escritora e eu estou exatamente no lugar onde eu sempre quis, sempre quis. Tem gente que fala assim para mim: "Ah, mas você é formada em jornalismo, né? Poderia estar numa televisão, poderia estar fazendo outras coisas". E eu digo que não, que eu acho que a contação de histórias, para mim, é um lugar sagrado e que não é contar historinhas para criancinhas, não. São histórias, são homeopatias de verdade para seres humanos em desenvolvimento. Então é uma coisa muito séria e é uma coisa muito sagrada. Mas então nós temos aqui uma criança que escreve as suas composições e já nos seus sonhos andava a ser escritora e que se veio a tornar escritora. Só que antes de se tornar escritora, provavelmente passou por esse percurso do jornalismo que nos estava agora a falar. Então, durante a infância e a adolescência, como é que a escrita, como é que os livros estavam presentes na vida da Fernanda, até decidir que a sua carreira iria ser o jornalismo, embora depois vá falar que vai seguir outro trajeto. Mas até então, como é que nós temos aqui a literatura na sua vida? Então, eu sempre fui leitora. Eu sempre fui leitora de histórias em quadrinhos, quando eu era muito pequena. Depois eu gostava de poemas, poemas da Cecília Meirelles. Eu tenho alguns cadernos, quando eu era muito pequena, e que na contracapa eu escrevia poemas, eu copiava poemas dos livros. Então eu sempre fui para esse lado. E eu sempre tive muita dificuldade em matemática. Então, a escrita, a leitura sempre me trouxe, sempre me fez ficar bem, né? E eu casei muito jovem. Eu casei com 16 anos, né? 16 anos. Eu estava namorando, aí engravidei e casei. Só que eu nunca abandonei os estudos, porque os estudos, para mim, são primordiais, né? A faculdade, tudo é muito primordial para mim.
Então, a minha filha tinha 2 meses e eu comecei a fazer a minha primeira faculdade, que foi jornalismo. Fiz a faculdade, trabalhei 3 anos na área, mas eu percebi que não era aquilo que eu queria, porque eu não podia falar o que eu pensava. Por eu morar no interior, em cidades pequenas, havia muita politicagem, então eu tinha dificuldade de poder me expressar. Mas pensando, né, voltando, fazendo essa trajetória, até ali no jornalismo, eu também tinha o propósito de contar histórias. Mas que tipo de histórias? O que eu poderia contar? E o que eu teria que omitir? Então, foi isso que eu fui me afastando do jornalismo. E acabei deixando de lado o jornalismo para poder entrar na sala de aula. Foi onde eu fiquei 17 anos dando aula, desde os pequenos até a faculdade. Trabalhei 17 anos na área. Então, nós temos aqui uma passagem pelo jornalismo, mas que penso que, apesar de ter abandonado o jornalismo para ingressar enquanto professora, não é, noutra profissão, trazia técnicas com a Fernanda importantíssimas para, melhor do que eu de que estar aqui a dizer isto, não é? A Fernanda, técnicas para poder falar com as pessoas, para estar com as pessoas, porque enquanto jornalista teve essas técnicas todas. Penso que isso teria sido também uma boa ajuda para ser uma grande comunicadora. Sim, eu passei por várias fases do texto, né? Porque teve aquele texto jornalístico que tem a função de informar. Aí eu passei para as crônicas dentro do próprio jornal, que é um outro tipo de texto. Então, eu viajei pelos textos e por vários propósitos deles, até chegar onde eu cheguei hoje, né? Que é contar as histórias. Mas sempre pensando na pessoa que está lendo ali. Ela está entendendo o que está chegando, como trabalhar esse texto da melhor forma possível. E ali mesmo no jornalismo, esse cuidado, né, com a língua, o tratamento, tudo é muito pensado. Uma vírgula muda todo o contexto de um texto, muda tudo. Então, me ajudou muito a comunicação de uma forma geral. Então, para eu dar cursos, para eu poder me comunicar, fazer algumas coisas que eu faço hoje, o jornalismo me ajuda muito. Passa para o ensino e esteve lá 17 anos. Entretanto, deixa o ensino e fica só enquanto contadora de histórias e escritora. Estou a dizer de uma forma correta Sim, a sua linha? sim, Então, sim. durante estes 17 anos, deve ter sido aí que aquele impulso de contar histórias, o impulso para escrever histórias infantis, ainda mais cresceu dentro de si, não é? Porque já trazia isto desde criança, depois abafou a situação, abafou, entre aspas, não é? Abafou a situação e faz jornalismo. Sabe que não era aquilo que queria. Penso que, entretanto, faz um mestrado em literatura, dá aulas, tudo isto, não é? Com crianças, isto tudo aqui, tudo isto à mistura, vai desplotar que, de facto, venha a ser, então, contadora de histórias. Sim, nesse período em que eu dei aulas, eu não dei aulas só para crianças, eu dei aulas inclusive para adolescentes. Dei aula para adultos na faculdade, mas eu fiquei 8 anos dando aula para adolescentes, dando aula de literatura brasileira. E era turmas para vestibular, para pré-vestibular. Então, havia um material apostilado, havia todo um cronograma que eu deveria seguir, mas no finalzinho da aula sempre sobrava um espaço. E era nesse final que eu contava histórias para os adolescentes. Porque as pessoas falam, né, que adolescente não gosta de histórias, tal. Não, ele perde o contato. Porque nós contamos histórias para a educação infantil,
as crianças ali até 8, 9 anos, mais ou menos. Depois, a literatura acaba se tornando um fim pedagógico. Para poder ler, para poder escrever, né? É um fim meramente pedagógico. E não, as histórias, elas servem para mais do que isso. Elas servem para poder melhorar a tua imaginação, para você pensar, imaginar, resolver questões da sua vida. E a hora que eu olhava para aqueles jovens gostando daquelas histórias, se empolgando, pedindo histórias, eu percebi que existe algo que estava ali escondido e que a gente tem que trabalhar dentro do adolescente. Ele também gosta de histórias, mas a gente precisa de uma linguagem específica para o adolescente, uma postura, não tratá-lo feito crianças. Então, as histórias, elas servem desde as crianças até os adultos. A Fernanda esteve sempre, então, muito atenta ao seu público. Foi o seu público também que depois foi o trampolim para, para tudo isto que está a acontecer agora, não é? Para a figura da contadora de histórias. Só que, neste entretanto, também temos os livros que a Fernanda escreveu e editou. Como é que é a passagem para a escrita? Além de ser a contadora, como é que temos aqui esta passagem pela escrita? O porquê? Então, eu sempre gostei de ler muito, de trabalhar muitos textos, mas eu sentia falta de falar um pouco de mim, de colocar no papel coisas que eu penso, coisas que eu sinto. Eu tenho 3 livros. Um chama Mila, o outro Segredinhos da Avó e o outro Hoje e Amanhã, que saiu ano passado. E tem alguns livros, por exemplo, Segredinhos da Avó, eu consigo contar. Eu escrevi para ser contado. Mas tem alguns textos, como Mila, que eu não consigo contar. Eu tento contar, mas eu não consigo. E eu vejo pessoas contando Mila e eu fico muito feliz. Porque aquele texto que eu fiz, para a Fernanda, é um texto para você refletir, para você pensar. Então, existem várias possibilidades de textos, né? São textos para que você fique mais introspectivo, que você pense um pouco nos seus medos, nos seus desafios. Então, é um diálogo com você mesmo, é uma coisa que você tem que pensar nos seus medos, nos seus conflitos diários. Então, eu senti essa necessidade e foi indo, e foi dando muito certo. Eu cheguei em algumas editoras, o Mila, esse aqui, ó, que foi o primeiro. Hoje ele tem uma outra capa, mas foi publicado pela Geostre, editora, e hoje eu consigo publicar os meus livros de uma forma autônoma, que eu mesma entro em contato com o ilustrador, a gente fica 7, 8 meses conversando para finalizar esse texto, finalizar esse livro, a diagramação, mando imprimir, né? Tenho o registro, tudo direitinho. Então é uma forma assim que eu encontrei de eu vender esse livro mais barato, chegar esse livro nas pessoas, em que eu dou oficinas, em que escolas pequenas. Então, em vez de eu trabalhar com uma grande editora, eu acabo ganhando dinheiro, lógico, né? Um pouco de dinheiro, mas conseguindo fazer com que essa literatura chegue até as mãos de muitas pessoas que talvez não comprariam livros. Tenham acesso, no fundo, à cultura, à literatura, Sim. de uma forma mais económica, porque de facto fica muito dispendioso o livro oficial, entre aspas, não é? Um oficial. Uhum.
Mas então, Fernanda, estou-lhe sempre a chamar a Sandra, a Sandra deve estar a pensar. Fernanda, quando nós olhamos para a Fernanda, nós associamos à contadora de histórias e à escritora. Há aqui algum mundo que divide a Fernanda escritora da Fernanda contadora de histórias? Se há diferença? Não? É toda a mesma. Não, não. É a mesma. É que é assim. Depende, eu penso muito no público, no meu público, nas pessoas. Quem vai ouvir essas histórias? Quem vai ler esses textos? Né? Talvez sejam as mesmas pessoas, mas os textos, nos meus livros, eu penso mais no cuidado, não no cuidado com as palavras, mas um diálogo com você mesmo, sabe? É uma viagem introspectiva em que você está ali com o texto, está sozinho pensando, né, com os seus pensamentos. E quando eu conto a história, eu estou contando para todo mundo ali. Lógico, a pessoa está pensando também, mas. Ai, não sei. Se Não tivesse, sei, você me pegou. se tivesse que optar só por um, não conseguia. Não se conseguia dividir. Não, não. Não se consegue. Mas o que é que a fascina enquanto contadora de histórias? É a palavra. E como essa palavra, que é tão sagrada, chega nas pessoas. Eu falo que o bom contador de histórias, ele desce do salto e ele percebe que ele é menor do que a história. Ele é simplesmente um instrumento para poder contar essa história. Né? Deixar a vaidade de lado, deixar o ego e trazer o seu melhor para levar essa história para as pessoas. E quando essa história chega no coração da pessoa, é uma coisa linda, porque você conseguiu levar aquela história para a pessoa refletir, às vezes a pessoa começa a chorar com aquela história. E você não sabe o poder que aquela história tem. Por isso que a gente não pode simplesmente contar qualquer coisa ou ler qualquer livro, né? Você tem que pensar naquilo que você está levando para essas pessoas. E não basta assim, às vezes você está contando para várias pessoas. Se uma só gostou, é o que basta. Aquela história não é para todo mundo, é para aquela pessoa. E já foi feito um propósito ali. Públicos. Estávamos a falar que a Sandra, outra vez a Sandra, a Fernanda vai me matar hoje. Não! A Fernanda, públicos, temos então a Mila, o segredinho da avó e hoje e amanhã. Estes 3 livros para crianças. Para crianças. Porque o Mila, Eu não. da maneira que a Fernanda falou, o Mila parece-me assim mais adulto, não é? E de repente pensei até que tivesse sido um livro mais juvenil, mas estou super curiosa por conhecer o Mila assim para crianças. Um segundo. Um segundo. Pronto. Assim. Opa, tá me ouvindo? Sim. Aqui. O Hoje e Amanhã é um livro ilustrado que eu dependo da ilustração para poder compreender. Então seria assim, ó, eu posso começar aqui, tanto faz. E eu começo assim, eu vou mostrar só um trecho. E ele acordou para mais um dia.
tomou o café da manhã e foi para o trabalho. E aí você vai lendo o livro, vai lendo e chega no final, o pai e o filho, ou a mesma pessoa, não sei, se encontram num abraço. Só que quando você vira, é a história do menino. E ele acordou para mais um dia, tomou o café da manhã. Então é um livro para educação infantil e para crianças até 10 anos, por exemplo, né? Eu não gosto de falar de faixa etária porque depende, tem adulto que gosta dessa história. Eu já vi bebês de 6 meses que tá ali, ó, folheando, tá se divertindo com o livro. Esse aqui é O Segredinho da Avó, que conta a história da minha avó, que ela fazia uma pomadinha mágica. Era uma pomada que curava feridas, queimaduras. A minha avó faleceu e hoje a minha mãe faz a pomada. Eu quero aprender ainda, para passar de geração em geração. Então é a história da pomada da minha avó. Muito bem. E como você estava falando do Mila, né? É esse aqui. A ilustração, ela é um chamativo, né, para o infantil, mas a história é tanto para adulto quanto para criança. Que a Mila, ela sentiu um medo muito grande. Quanto mais ela temia, mais o medo crescia. Aí vai falando dos conflitos, que o medo ia aumentando. Aí ela vai sentindo raiva, ódio do medo. Aí o medo vai se encolhendo do ódio que ela tinha. As pessoas foram se afastando. E ela foi ficando sozinha. Até que a solidão fazia companhia para ela e ela se sentia cada vez mais sozinha. Aí ela encontra uma amiga, ela enxerga a ternura nos olhos dessa menina. E aí ela sente muito amor, muito. O amor vai se espalhando. Às vezes, o medo, o ódio e a raiva aparecem para provocar a Mila. Mas aí ela estampa um sorriso e volta a ficar feliz. Então eu já vi crianças lendo esse livro e eu já vi adultos em feiras de livros pegando esse livro e chorando e falando que esse livro é o livro da vida deles. Por quê? Porque é um livro que fala dos sentimentos autênticos, que é o medo, o ódio, a raiva. Quem não sente isso? Todo mundo sente isso. A questão é como lidar com esses sentimentos. Como que a gente vai interagir? Então, o medo. Não existe um nome para o medo. Cada um tem um medo. Né? Hoje, tenho muito medo da pandemia, desses vírus, né? De tudo. Mas que tipo de medo cada um tem? E como a gente trabalha esse tipo de medo? Então, eu gosto muito de trabalhar esses sentimentos, sempre tem um pouco de afeto. Quando eu escrevo um livro, eu não penso no público exatamente, eu penso naquilo que eu tenho vontade de falar, de me expressar, naquilo que eu acho que é verdadeiro. Fernanda, peço só que leias a mensagem que eu te deixei em privado e que iremos dar continuidade então a esta conversa. Ficamos aqui com esta Mila e vamos então já continuar. Ok.